Amém? Lindo, né? Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 6. Um versículo apenas, 6, versículo 9. Um versículo que nós conhecemos de cor e salteado, como diriam os antigos, de trás para frente e de frente para trás. Um versículo que, apesar de pequeno, traz muito mais do que nós, num primeiro momento, percebemos. Talvez porque nós oramos tanto no automático, não percebemos a riqueza de cada uma dessas frases. A oração do nosso Senhor, a oração do Pai Nosso. Leiamos então. Vocês orem assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Oremos. Deus de amor, Deus de infinita graça e misericórdia, consagramos todo o nosso ser a Ti, ó Deus, e te suplicamos que o Senhor venha falar conosco, na força do Teu poder, que possamos ver a Tua glória manifesta na Tua palavra, e que possamos ser transformados pelo Teu poder, pela Tua glória, pela Tua graça. Em nome de Jesus, amém e amém. O que é muito interessante é que essa oração, ela entrou tanto no nosso inconsciente, que nós não percebemos a riqueza de cada um dos detalhes. Se você parasse para cronometrar a oração do Pai Nosso todinha, de ponta a ponta, daria mais ou menos 1 minuto e meio. A grande questão é que essa oração, ela se encontra concentrada de tantas verdades bíblicas, que se nós, de fato, meditar em cada frase dessa oração, talvez nós passássemos horas e horas orando. Durante as próximas semanas, nós iremos meditar em cada frase dessa oração. O que significa a oração do Pai Nosso? O que Jesus de fato quis ensinar e onde Jesus esperava que nós estivéssemos quando orássemos o Pai Nosso. Essa primeira frase, ela é muito linda, porque ela nos lembra exatamente quem é o Deus a quem nós oramos. E isso é de suma importância, porque no mundo como o nosso, onde há muitos deuses, há tantos que se dizem pastores, pregadores, profetas, é necessário que nós saibamos quem é o verdadeiro Deus a quem nós oramos. A oração começa com uma simples expressão: Pai. E aqui já começa com um peso muito grande, porque infelizmente, em virtude do pecado, muitos de nós não têm uma referência paterna positiva. E nós já temos uma dificuldade em nos relacionar com Deus, simplesmente por isso. Se você olhasse para... Há pessoas que, se você olhar para ela e falar: por que você não serve a Deus? Ela vai dizer: porque Ele é um Pai. E eu não tenho um pai. Eu não tenho uma referência positiva de pai. Eu não sei o que é um pai. Então eu não consigo me relacionar com Deus. Interessante notar que nós muitas vezes também não compreendemos a dimensão exata de que Deus é o Pai. Interessante que, se você olhar, o próprio judaísmo, ele não reconhece Deus como Pai. Ele reconhece Deus como Javé, Deus como Santo, o Eterno, o Senhor dos Exércitos, o Deus que cura, o Deus que salva, até mesmo o pastor, mas não o Pai. Os nossos queridos islâmicos têm Alá. Alá não é Pai. Alá é todo poderoso,
e uma série de coisas que eles dizem, mas não é pai. Hinduístas também não têm o seu Deus como pai. Nós temos um Deus santo, poderoso, que cura, que restaura, que ama, que salva e que é o Pai. Na verdade, Deus deveria ser a nossa referência suprema de paternidade, e não o oposto. Nós muitas vezes temos a tendência de olhar o nosso pai terreno e olhar para Deus e dizer: Deus, você é como meu pai. Quando na verdade nós deveríamos fazer o oposto e enxergar em Deus a referência absoluta e suprema de pai, e olhar para o nosso pai terreno como alguém que é pecador, como eu e você, cheio de falhas, erros, que erra, tentamos acertar, mas muitas vezes falhamos. Mas a nossa referência maior continua sendo Deus. Não permita que as falhas do seu pai te afaste de Deus, mas que você, ao olhar para Deus, veja a referência de amor, a referência de um pai que se sacrifica, de um pai que se doa, de um pai que cuida, de um pai que é presente, de um pai que salva, de um pai que liberta, de um pai que diz a você que ainda que você ande pelo vale da sombra da morte, não tema, porque eu estou com você. Eu te seguro pela sua forte mão e te digo: não tema, eu te ajudo. Esse é o Pai que nós servimos. Mas Deus não se contenta apenas com isso. Deus é nosso Pai. Ele não é o Pai dos judeus. Ele não é o Pai simplesmente dos cristãos que ficaram no passado. Ele é o nosso Pai hoje. Por meio do sangue de Cristo, por meio do sacrifício do Cordeiro na cruz do Calvário, nós temos a oportunidade de chamar Deus de Pai. Nós temos a oportunidade de sermos adotados da família de Deus e olharmos para Deus não simplesmente como um Pai referencial, mas também como meu Pai. Eu posso bater no peito e dizer: eu tenho um Pai. Ainda que meu pai terreno fale, o meu Pai celestial permanece cuidando, velando e me sustentando. E isso faz todo sentido, porque nos dá um senso de pertencimento. Entenda bem, meu filho e minha filha, você não está sozinho. Você tem um Pai que te ama, que se importa, que cuida de você. Pessoalmente, cada um de vocês, cada um de nós, Ele é o nosso Pai. Em Gálatas, no capítulo 4, nós podemos ler isso de uma forma tão linda, que fala assim: mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, a fim de redimir os que estavam sob a lei, para que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito de seu Filho ao coração de vocês, e Ele clama: Abba, Pai. Assim, você já não é mais escravo, mas filho, e por ser filho, herdeiro. Percebe o senso de pertencimento? É por isso que é tão estranho nós vemos cristãos que não conseguem orar, porque não tem lógica. Se eu nutro uma intimidade com Deus, se eu busco servi-lo, eu preciso querer estar com Ele, eu preciso querer buscar a sua face, eu preciso querer estar na presença dEle. Eu quero estar todo dia, todo instante ao lado do meu Pai. É tão lindo, que nós não merecíamos tamanho amor. Na verdade, a perdição eterna era o que nos era reservado. Mas Deus, em sua infinita graça e misericórdia, na plenitude dos tempos, nos resgata,
nos adota, nos transforma, nos dá um novo significado, um novo pertencimento, uma nova razão de viver. E Ele diz: não vivam mais como se não tivessem pai, mas vivam debaixo da minha palavra, vivam debaixo da minha mão, eu cuidarei de vocês. Interessante notar que, por outro lado, não é para servirmos a Deus de qualquer jeito. Não é do meu jeito que eu sirvo ao Senhor. Eu sirvo a Deus da forma como Ele estabelece nas Escrituras. Não é simplesmente por eu achar. Não é simplesmente por eu sentir. Mas é porque eu sei. Eu o conheço. Ele é o bom pastor, e Ele conhece as suas ovelhas, e nós o conhecemos também. Então vivamos como filhos de um Pai amoroso, que é o nosso Deus. Mas o nosso texto segue, e diz assim: Pai nosso que estás nos céus. Lindo pensar nisso, porque isso demonstra a grandeza, a santidade e a magnitude do Deus que nós servimos. O Salmo capítulo 8, versículo 1 diz o quê? Ó Senhor, Senhor nosso, quão maravilhoso é o teu nome em toda a terra. Pense num instante na grandeza do nosso Deus. Pense por um instante no Deus sustentador que nós temos, o Deus que com uma palavra apenas disse: faça, levante, crie, o Deus que disse: água, para, vento, aquieta-te, o Deus que com uma palavra diz: vai, a tua fé te salvou. É o Deus que não apenas é grandioso para criar e sustentar todas as coisas, mas é infinitamente poderoso para perdoar os pecados e nos dar uma nova vida. Nós precisamos entender que o nosso Deus não é Deus de pouco, não é um Deus pequeno, mas o nosso Deus é grande, Ele é misericordioso, Ele é abundante em riqueza, em misericórdia, em graça, em sabedoria. Nós precisamos então entender que nós não precisamos chegar a Deus como se Ele fosse o nosso colega da esquina, mas nós precisamos nos achegar ao Senhor em profunda reverência, humildade, contrição, e dizer: papai, eis-me aqui, perdoa os meus pecados, aumenta a minha fé, me cura, me renova o vigor, me ensina a depender de Ti a cada dia. E nós podemos nos achegar ao Senhor sabendo que Ele é um Pai que é capaz de ouvir e atender às nossas orações. E isso faz toda a diferença. Mas a nossa oração segue. E diz assim: Pai nosso que estás nos céus, santo é o seu nome. Como eu disse agora há pouco, o nosso Deus é um Deus santo. E em Levítico capítulo 11, versículo 45 diz o quê? Sede santos, porque eu sou santo. Esse Pai nosso, esse Pai que é nosso, soberano, sustentador, que nos ama, Ele exige de nós santidade. Nós não podemos mais andar como nós andávamos antes. Não cabe mais isso. Nós somos adotados, não somos mais filhos perdidos, mas somos filhos adotados, filhos de Deus,
E se somos filhos de Deus, precisamos andar como tais. E esse andar como tais demanda de nós andarmos em santidade, andarmos em novidade de vida. Não dá para viver uma vida se não seja santa. Não estou dizendo que você vai viver uma vida sem pecado, porque isso é impossível. Mas nós precisamos viver em contínua busca por santidade. Nós precisamos andar e continuar a andar dizendo: Senhor, me ajuda a andar em santidade, me transforma a cada manhã a imagem do seu Filho. Eu não vivo mais por uma vez, não eu tive um encontro com Deus um dia, é mais que suficiente. Não, não é. Aquele dia começou a sua jornada. Aquele dia você teve um encontro com Cristo, mas é necessário que você continue a se aproximar dEle, que você continue a buscar a sua face, para que a cada dia mais você seja parecido com Ele. Nós, como bons filhos, não gostaríamos de agradar ao nosso Pai, que tanto tem cuidado de nós? Se esse Pai demanda de nós que nós sejamos santos, por que nós insistimos em não ser assim? Por que nós insistimos em viver a nossa vida do nosso jeito? A resposta é porque nós muitas vezes não conhecemos. A resposta é que nós muitas vezes não entendemos a santidade de Deus. Nós não entendemos a grandeza de Deus. Nós não entendemos o pertencimento que nós temos ao estar com Ele. Quando nós compreendemos esse primeiro versículo, os nossos problemas se tornam pequenos, porque nós sabemos que o nosso Pai é capaz de resolver todas as coisas, e Ele está cuidando de tudo. Quando nós compreendemos esse primeiro versículo, nós não temos espaço para nos sentirmos sozinhos mais, porque nós temos um Pai que é presente, e que é tão íntimo de nós, que diz assim: me chame de papai. Se nós compreendemos de fato esse primeiro versículo, nós entenderemos a responsabilidade que há em nós de andarmos de maneira santa, porque quando nós andamos, nós estamos refletindo a imagem desse Deus que é santo. Andemos, pois, em santidade. Andemos, pois, com a certeza de que servimos um Deus que é poderoso, grandioso, maravilhoso. Andemos, pois, servindo a um Pai que é nosso, meu e seu. Em Cristo não há raça. Em Cristo não há diferença de classes sociais. Em Cristo há apenas o nosso Pai. Sirva a esse verdadeiro Pai. Isso muda toda a nossa história, toda a nossa forma de viver. Amém? Que Deus nos abençoe.